Você já ouviu falar sobre a doença de Lyme, símile brasileira? Hoje eu vou contar sobre a história do Júlio. O paciente tem 48 anos e deu entrada na UBS apresentando sintomas como cansaço, febre, dores nas articulações e parestesia em bota e luva. Também apresenta sinais como paralisia facial periférica esquerda, dificuldade para deambulação e diminuição dos reflexos em membros inferiores. Apresenta condição pré-existente de ser diabético do tipo 2 e hipertenso, fazendo uso de metformina de 500 duas vezes ao dia, captopril de 25 uma vez ao dia e também AS infantil de 100 mg uma vez ao dia. Olá, Júlio. Pode se sentar e me diga o que você está sentindo? Doutora, o que eu tenho? Ontem senti dores na mão esquerda que subiram para o braço e depois uma dor muito forte no peito, como se estivesse tendo um infarto. O paciente diz que apresenta os sintomas há meses, seguindo sem diagnóstico. Por isso solicitei de início um hemograma e um ECG. Precisamos solucionar o caso do Júlio. O hemograma do paciente chamou atenção para 3 fatores. No leucograma, tivemos desvio à esquerda para leucocitose e neutrofilia e o eritrograma com desvio à direita para trombocitopenia, sugerindo uma infecção bacteriana, mas ainda precisamos descobrir qual. No eletrocardiograma, observamos a dosagem de troponina, que é um marcador específico para a lesão isquêmica do miocárdio dentro dos valores normais de referência, e a proteína C reativa, que é um marcador não específico para inflamação, como em baixo risco, portanto descartando possível infarto. Em uma segunda anamnese feita, o paciente mencionou que não fez viagem alguma em meses anteriores, porém vive próximo à região de mata. E foi observada uma lesão cutânea em forma de alvo expansiva do tipo pápula, de coloração avermelhada na região interna da coxa, denominada de eritema crônico migratório, sendo um importante marcador clínico para a suspeita diagnóstica da doença de Lyme brasileira. À medida que a área de rubor se expande até 15 centímetros, a lesão assume característica anelar. Por mais quanto tempo ficarei aqui? Peço que tenha paciência e aguarde por alguns dias até que tenhamos um correto diagnóstico e que seu quadro melhore. Por isso, vou te pedir mais alguns exames agora, para serem feitos no laboratório. Olá, meu nome é Lúcia, eu sou biomédica no Centro de Análises Clínicas aqui do hospital e venho cuidando dos exames laboratoriais do Júlio desde o início. E eu vou te ajudar a entender melhor como que eu cheguei à conclusão diagnóstica da doença de Lyme. Devido à suspeita de Lyme, foi solicitado o teste sorológico de ELISA e Western blot para a bactéria Borrelia burgdorferi. Para pacientes sintomáticos com até 4 semanas, deve-se solicitar os testes para IgM e IgG, e após 4 semanas solicitar somente para IgG, a fim de evitar IgM falso positivo. Isso porque anticorpos constitucionais podem demorar a aparecer, e somente 50% dos infectados apresentam sorologia positiva na fase inicial, sendo que o IgM aparece de 2 a 4 semanas, e o IgG de 4 a 6 semanas após o eritrema e permanece mesmo após o tratamento. No caso do Júlio, será feito ELISA e o Western blot apenas para IgG. Ocorre primeiro o ensaio imunoenzimático para ELISA, que permite a detecção de anticorpos específicos. Em caso de resultado positivo ou inespecífico, pode-se realizar uma pesquisa de anticorpos por imunofluorescência indireta, que não é uma técnica obrigatória, ou fazer direto o Western blot para confirmação. Isso tem mais a ver com qual dos dois equipamentos o laboratório tem disponível no momento. O Western blot seria a melhor técnica, pois se trata de uma eletroforese em gel para a identificação de proteínas específicas da bactéria que se deseja descobrir, pois uma vez na membrana são usados como sonda anticorpos específicos para a proteína-alvo, resolvendo o problema da reatividade cruzada com outras enfermidades, como a leishmaniose e a sífilis, portanto eliminando o resultado falso, sendo consideradas resultado positivo quando detectadas 2 ou mais das 3 bandas significativas de IgM, e ou quando detectadas 5 ou mais das 10 bandas significativas de IgG, que foi o caso do resultado do Júlio.
Era o que suspeitávamos, Júlio. Seus exames foram positivos para a doença de Lyme brasileira. Descobrimos a bactéria. Tem uma bactéria dentro de mim? Socorro! Calma, Júlio, isso não é o fim do mundo. Venha até minha sala que eu fiz uma pequena apresentação para que você entenda e possa tirar todas as suas dúvidas. Dada por uma bactéria chamada Borrelia burgdorferi, que é uma espiroqueta, é microaerófila, gram-negativa de crescimento lento em meios de cultura e possui membrana externa rica em lipoproteínas, atuando como antígeno de superfície, e além disso é multiflagelado, o que lhe confere movimento helicoidal. As lipoproteínas expressas durante a infecção desencadeiam a inflamação. Os sintomas observados na doença são resultado da resposta inflamatória do hospedeiro frente ao patógeno. Ocorre interação com as células do hospedeiro para a obtenção dos metabólitos e assim se inicia o quadro relacionado à doença. Lipoproteínas de superfície exterior A e B envolvidas na adesão e penetração nas células de hospedeiros, juntos com uma lipoproteína que sofre variação antigênica e assim a bactéria consegue aumentar seu tempo de permanência. Flagelinas constituídas pelos genes A e B e anticorpos IgG e IgM que são formados contra essas proteínas. Essas lipoproteínas estimulam os linfócitos B e a produção de citocinas pelos macrófagos e células endoteliais, resultando na penetração das espiroquetas através do endotélio vascular. Os neutrófilos também são ativados pelas lipoproteínas OSPA, de maneira similar à ativação realizada pelo LPE. E como tem certeza de que não se trata de um parasita? No teste sorológico, achamos que pudesse se tratar de uma leishmaniose. Sabendo da possibilidade de uma reação cruzada com outras enfermidades, o diagnóstico definitivo necessitava da realização de exame confirmatório que demonstrasse a presença do agente. Mas não identificamos formas amastigotas deste parasito no esfregaço feitos a partir de suave conjuntival. A semeadura da bactéria ocorre temporariamente em meio SP4. Ela não se desenvolve em meio BSK adequado para crescimento de borrélias. O meio SP4 é altamente nutritivo. Substratos específicos como glicose, arginina ou ureia podem ser adicionados e usados em conjunto com pH para diferenciar e selecionar certos micoplasmas. Anfotericina B, polimixina B e penicilina são adicionadas para inibir contaminantes de crescimento mais rápido. Mas como ela entrou no meu corpo sem que eu sentisse a picada? Existem antígenos específicos presentes na saliva do carrapato que anestesiam a área em que inocula a bactéria. Não me lembro como posso ter contraído essa bactéria. Os vetores são carrapatos da espécie Amblioma cajanense, conhecidos como carrapato estrela. São hematófagos, obrigatórios necessitando de 3 hospedeiros para completar seu ciclo, e o homem é intensamente atacado nas fases de larvas e ninfas. No ciclo biológico, as fêmeas após fecundadas desprendem-se do hospedeiro caindo no solo para realizar postura em torno de 5.000 a 8.000 ovos antes de morrerem. Após período de incubação de 30 dias, a temperatura de 25 graus, ocorre a eclosão dos ovos das ninfas exópodes, que são as larvas. As ninfas sugam sangue do hospedeiro de 3 a 6 dias e depois vão para o solo, onde ocorre a equidise de 18 a 26 dias, e seu estágio seguinte é a ninfa octópode, que se fixa em um novo hospedeiro permanecendo 6 dias e no solo vai sofrer uma nova equidise de 23 a 25 dias, tornando-se um carrapato adulto. Então, agora que sabe o que me aconteceu, ficarei melhor? Júlio, para que melhore seu estado de saúde devido à piora do seu quadro, nós faremos a administração de imunoglobulina por 5 dias, juntamente com ceftriaxona, 2 gramas por 30 dias. Ok, doutora. A ceftriaxona possui tempo de meia-vida de 6 a 9 horas e volume de distribuição aparente de 0,16 litros por quilograma, faixa terapêutica de 0,2 a 8 mg por litro, 90% está vinculado às proteínas plasmáticas e eliminação por via renal de 40 a 60% e o resto por secreção biliar.
Seu mecanismo de ação ocorre através da inibição de enzima de transpeptidação, que forma ligações cruzadas das cadeias peptídicas ligadas ao arcabouço do peptídeo glicano. O evento bactericida final consiste na inativação de um inibidor das enzimas autolíticas na parede celular, levando à lise da bactéria. Na biotransformação, a ceftriaxona não é metabolizada sistemicamente, mas convertida a metabólitos microbiologicamente inativos pela microbiota intestinal. No 14º dia, a medicação foi substituída por dixiciclina de 100 mg 2 vezes ao dia por causa de uma anemia e leucopenia apresentada por Júlio. Após o início da ceftriaxona, o paciente apresentou uma provável anemia hemolítica autoimune induzida, pois ao se tratar de uma cefalosporina de terceira geração que induz hemólise do tipo extrínseca, predominantemente intravascular, podemos dizer que teve esse efeito colateral no paciente e por isso substituída pela dixiciclina. Também realizamos outros testes que confirmam a presença da hemólise, como o aumento na concentração de bilirrubina indireta, de tempo de protrombina, de concentração de hemoglobina corpuscular média, de LDH e de globina, e também diminuição da aptoglobina. A doxiciclina possui tempo de meia-vida de 18 a 22 horas, faixa terapêutica de 10 mg por litro e 40% da dose é lentamente excretada na urina e o restante é eliminado em concentrações nas fezes. Seu mecanismo de ação consiste na inibição da síntese de proteínas através de sua ligação ao ribossomo bacteriano 30S, impedindo o acesso do aminoácido RNA transportador ao local aceptor no complexo RNA mensageiro ribossomal. Já me sinto muito melhor. E em alguns dias, os sintomas vão desaparecer. Só precisa continuar mantendo o tratamento até o tempo certo de término e continuar fazendo o acompanhamento. Ok, doutora. A ceftriaxona possui tempo de meia-vida de 6 a 9 horas.